Olá pessoal, tudo bom? Vamos bater um papo hoje sobre hipertrofia muscular? Bem, por que você hipertrofia? Ou melhor, simplificando a pergunta, né? Por que você ganha massa muscular? O que é que acontece dentro do teu músculo que você ganha massa muscular? A explicação mais simples que você poderia dar seria a seguinte: eu submeto meu músculo à carga mecânica e ele cresce. Essa seria a explicação mais simples de todas. Mas na maioria das vezes você vai escutar a seguinte explicação: quando você se submete à musculação, aquelas contrações intensas, causadas pelos exercícios geram uma certa lesão nas fibras musculares. Essas lesões são denominadas microlesões. E aí acontece a ativação das células satélites, que são células presentes dentro do músculo, que tem como função principal a reparação de fibras musculares microlesionadas. Então as células satélites elas migram até o local da microlesão e fazem todo o processo de reparação tecidual. Quando acontece esse processo de reparação tecidual, a fibra ela fica com um diâmetro maior, ou seja, ela fica mais grossa. Você hipertrofiou, você ganhou massa muscular. Essa explicação ela está correta? Sim, ela está corretíssima. No entanto, ela tem dois problemas. O primeiro problema é que a hipertrofia muscular ela não é explicada apenas pelos mecanismos ligados à microlesão e ativação das células satélites. Ou melhor, a hipertrofia não acontece apenas por causa das microlesões e ativação das células satélites. Existem outros mecanismos que são ativados ao mesmo tempo que a ativação das células satélites e que contribuem para a hipertrofia tanto quanto as microlesões e a ativação das células satélites. O segundo problema é que existe um fenômeno denominado efeito da carga repetida. O que seria esse fenômeno? Vamos para um exemplo. Vamos imaginar que você nunca fez musculação na vida e você vai começar a sua primeira sessão hoje. Quando você faz os exercícios, você gera uma quantidade significativa de microlesões. E aí, quanto mais microlesões, mais células satélites são ativadas para fazer aquele processo de reparação tecidual que eu expliquei lá. Na tua segunda sessão de treinamento, você já vai gerar menos microlesões e, consequentemente, ativar menos células satélites. Na terceira sessão de treinamento, menos microlesões ainda. Na quarta, menos ainda e assim sucessivamente. Ou seja, na medida em que você vai ficando mais treinado, ou melhor, na medida em que vai passando as sessões de treinamento, você vai microlesionando menos as fibras musculares e, consequentemente, ativando menos células satélites. Esse mecanismo é denominado efeito da carga repetida, certo? Só que, mesmo gerando menos microlesões e ativando menos células satélites, o indivíduo continua a ganhar massa muscular. Por quê? Por causa da explicação que eu dei lá no começo do vídeo. Porque existem outros mecanismos que são ativados também e que contribuem de forma importante para a hipertrofia muscular. E aí, só para ilustrar esse vídeo que eu estou falando, eu trago para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores dinamarqueses e americanos. Ele foi publicado em 2019 na Frontiers in Physiology, e esses pesquisadores eles usaram 34 homens jovens e destreinados e submeteram esses homens a 6 semanas de treinamento na cadeira extensora. 6 semanas dá um mês e meio. Então eles fizeram lá o treinamento de cadeira extensora, só que eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo treinava com carga baixa e restrição de fluxo sanguíneo. Um outro grupo treinava com carga alta, sem restrição de fluxo. E um outro grupo era o grupo controle, não fazia nada. Então grava que tinha 2 grupos lá de treinamento que treinavam com protocolos totalmente diferentes, mas treinavam. O que é que eles observaram depois de 6 semanas de treinamento? Que houve aumentos significativos no RNA muscular. E esses aumentos significativos aconteceram nos 2 grupos que treinavam. E além de ser significativo, esses aumentos foram semelhantes nos 2 grupos. E o que é que significa o aumento do RNA muscular?
significa que provavelmente houve biogênese ribossomal. O que seria isso? Vamos lá. Primeiro, o que é ribossomo? Ribossomo é uma organela citoplasmática, ou seja, uma organelazinha que está dentro do teu citoplasma das células e que tem como função principal a síntese de proteínas. Então, quanto mais ribossomos você tem, mais proteína você sintetiza. Biogênese ribossomal significaria um aumento no número de ribossomos. Ora, se eu tenho mais ribossomos, eu consigo sintetizar mais proteínas. Síntese de proteína é um pré-requisito importante para a hipertrofia muscular. Portanto, a hipertrofia muscular ela também pode ser explicada pela biogênese ribossomal. Eu preciso ter biogênese ribossomal para hipertrofiar. Tá? Então, posso explicar a hipertrofia pela biogênese ribossomal sem necessariamente falar nas microlesões. Certo? E falando em microlesões, sabe o que é que aconteceu com a contagem de células satélites e mionúcleos, nesse estudo que eu me referi? Elas não tiveram alterações. A contagem de células satélites e mionúcleos não teve alterações significativas nesses dois grupos. O que significa dizer o seguinte: provavelmente não houve microlesões ou houve pouquíssimas microlesões, por isso que não teve tanta ativação de células satélites para a reparação tecidual. E mesmo assim, houve síntese proteica miofibrilar, ou seja, houve síntese proteica nas fibras musculares, que é um pré-requisito para a hipertrofia muscular, que foi uma coisa que não foi medida nesse estudo. Eles mediram síntese proteica, mediram um monte de coisas, né? Mas não mediram a hipertrofia muscular. Mas houve síntese proteica nos dois grupos, e síntese proteica é um pré-requisito para hipertrofia muscular. O que é que eu estou querendo dizer com esse estudo, pessoal? Mais uma vez, a hipertrofia muscular ela não é explicada, ela não acontece apenas pelos mecanismos ligados a microlesões e ativação de células satélites. Existe uma série de mecanismos que acontecem ao mesmo tempo que as microlesões e ativação das células satélites. Por exemplo, a biogênese ribossomal que eu acabei de falar aqui. Quanto mais ribossomos, maior a síntese proteica, o que é importante para a hipertrofia. Né? Existe a ativação do eixo da mTOR, né? IGF-1, AKT, mTOR, que desencadeia também na síntese proteica. Você pode explicar a hipertrofia muscular também pela maior presença de receptores androgênicos musculares. Quanto maior a quantidade de receptores androgênicos musculares, maior a quantidade de testosterona que se liga a esses receptores, e aí o papel anabólico da testosterona vai ser mais evidente no indivíduo que tem mais receptores androgênicos do que no indivíduo que tem menos receptores androgênicos. Então a gente também pode explicar a hipertrofia pela presença ou pela baixa presença, né, vamos dizer assim, de receptores androgênicos musculares. Né? Existe ainda o fator de crescimento mecânico, que é também ativado pelo treinamento resistido, a folestatina, a inibição da miostatina, que é um gene que prejudica a hipertrofia muscular, a inibição da FOX, que também inibe a hipertrofia muscular, ou seja, existem vários mecanismos que acontecem ao mesmo tempo das microlesões e ativação das células satélites. Eu não estou querendo negar que esse mecanismo não exista. Ele existe e ele é importante para o processo de hipertrofia. Só que você não pode explicar a hipertrofia apenas por esse mecanismo, porque ele faz parte de uma pequena porcentagem de um todo muito grande. Então, não tente simplificar coisas complexas, questões complexas. Hipertrofia muscular, por mais que as pessoas achem que é uma coisa simples e tentem simplificar, ela é uma coisa extremamente complexa. E eu diria mais, tem gente que estuda tanto hipertrofia muscular, vários pesquisadores, né, cientistas, porque sabem que tem muita coisa ainda para se achar. Né? Então a dica é, a hipertrofia muscular pode ser explicada pelos mecanismos das microlesões de ativação de células satélites? Pode, mas existe uma série de outros fatores que também explicam a hipertrofia muscular. Ela é uma questão complexa e que deve ser melhor estudada. Ok, pessoal? Um abraço para vocês, eu espero ter contribuído
com vocês. Abração, até mais.